Boa tarde a todos, tá? Para quem não me conhece, estou me apresentando de novo. Meu nome é eu sou a professora Viviane Correia Santos, da Universidade do Estado do Pará, né? Sou professora efetiva do cargo de Geografia Física do interior, né? Sejam muito bem-vindos, gostaria de agradecê-los por estarem aqui nessa tarde de feriado, né? Feriado, para quem é funcionário público, desde já parabenizá-los, apesar de todas as lutas, né? A gente tem que continuar no trabalho aí em busca das conquistas. Sim, Então, parabéns agradecer para a todos vocês presença. aí, Oi? funcionários. Meus parabéns a vocês, professores, funcionários públicos. Obrigada, querida. Muita luta, né, professora? É uma luta que a gente é contínua, né? A gente tem que estar todo o tempo brigando por direitos que já foram adquiridos, né? Para eles pelo menos serem mantidos, né, Fernando? Sim. Mas é isso. Então a gente briga trabalhando, né? Instruindo, é isso. Gente, gostaria também de agradecer muito ao professor Fernando, né? Professor Fernando Júnior da Costa Santos. Em primeiro lugar, agradecer a um colega de longa data, né? Um colega de curso, mesmo período que eu. Entramos no mesmo ano, não foi, Fernando? 2004, na Universidade Federal do Pará. Fizemos o mestrado, agora na turma do doutorado. Então, é assim uma parceria, né? Longa, para além da sala de aula, para além da universidade, é um querido, é uma pessoa que eu conheço, é um colega, né, muito, muito participativo, é um colega colaborativo, então isso é muito importante, agradecer a presença e a colaboração do Fernando, né, nesse feriado, nesse dia, se dispôs com muita boa vontade para trazer essa discussão, né, a qual a gente se pauta, que é a BNCC aplicada ao ensino de geografia. Então, vocês observem que a proposta foi trazer essa discussão para a geografia, para os alunos de graduação da geografia, né? Mas, assim, quem tiver de fora que não seja da geografia, que sinta-se à vontade, também sinta-se acolhido, né, para participar dessa discussão. O professor Fernando, ele é doutorando do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Pará. Ele também é professor formador da Secretaria Municipal de Educação de Belém, além de ser redator, formador do Currículo Estadual de Geografia da SEDUC, né, Secretaria do Estado, de Educação do Estado. Então, o professor Fernando, ele tem know-how para essa discussão, então, eu botei aí o título uma oficina, mas que seja uma conversa, seja algo mais dialogado possível, né? Então, o professor, ele pediu, né, que a gente fizesse essa discussão, que fosse dialogado, que vocês trouxessem as dúvidas, contribuições, para que a gente, né, possa refletir o máximo possível sobre essa questão da aplicação da BNCC a nível do ensino de geografia. Então, um abraço a todos. Olha aí, Marisete, meus alunos, um carinho grande, tá bom revê-los. Pode começar, Fernando. Obrigada. Bem, galera, boa tarde, tá? Eu sou Fernando, como boa a tarde, Viviane já apresentou aí. Né? Boa tarde a todos e a todas. A gente vai bater um papo, tá? Assim, eu tenho ou pelo menos tento ser, né? Eu tenho uma pedagogia um tanto quanto freiriana aí. Eu gosto muito da dialogicidade, tá? E da amorosidade também, enfim. E aí eu peço que vocês sejam participativos. É claro que às vezes cansa, né? Ficar um tanto quanto parando para ouvir, mas nós vamos partir aí do princípio de que sem dialogar a gente não chega a lugar nenhum, né? E aí é o que vocês vão perceber que na verdade, inclusive uma própria orientação do que a base, de que pela base você vai entender isso, né? Por este documento normativo aí que está em voga já e a gente vai acompanhar esse processo, tá? Tudo bem? Aí qualquer dúvida você chama, você pode jogar aí no chat. Na verdade, provavelmente não vou ter como acompanhar o chat, porque eu vou estar apresentando, né? Eu acompanho. Mas aí a Viviane vai me chamando, aí eu volto para cá e a gente bate esse papo, tranquilo? Mas de todo modo, levanta a mãozinha, abre o microfone, dá um grito aí que a gente vai chamar vocês. Perfeito? Tudo bem? Então deixa eu compartilhar aqui a tela. Já estava compartilhada, mas no caso de teste, para efeito de teste. Então tá aí já na sua tela, né? A gente vai discutir nessas perspectivas aí. BNCC, Documento Curricular do Estado e outras diretrizes, né?
Sei que grande parte ainda não se formou, mas se já está dando aula por aí, algum cursinho ou por algum contrato, né, nos municípios, saiba que você precisa obedecer a um currículo, né? A um currículo. E aí, a Base Nacional ela vai orientar, a partir de 2018, vai orientar, então, aos estados e aos municípios a formalização de um currículo alinhado a esta normativa que é a Base Nacional Comum, tá? Então, por isso que a gente vai passear um pouco sobre o que diz a Base Nacional, sobre o que diz o currículo do Estado, que já foi aprovado, é o que está em voga. Se não está em voga, ele precisa estar já em prática nas escolas estaduais, e os municipais também já era para estar, mas devido à pandemia, os currículos municipais eles vão, né, demorar um pouquinho mais para serem colocados em prática, mas já 2022, salvo engano, tá? Até porque o currículo do médio já está em vias de aprovação na SEDUC, por exemplo. Ok? Mas essa diferenciação do que é base, do que é currículo, a gente vai fazer já já. E aí a proposta é de se ter, né, uma análise da nossa geografia enquanto componente curricular e suas possibilidades de prática ou de praxis, né, no Estado, já que a gente está aqui compartilhando saberes com grande parte do Estado, assim, uma boa parte do Estado, né, enfim. Beleza? Então, vamos lá. Só voltar aqui para a apresentação, que eu me perdi. Pronto. Não lembro de ter botado esse efeito, mas vamos lá. Fundamentos pedagógicos. Tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é isso que eu já estava falando, é que base não é currículo. Tá? Embora ela seja uma base nacional comum curricular, pela normativa, qual é a orientação? Que os estados e os municípios, na verdade, numa primeira escala, o estado, ele rearranje o seu currículo. E o currículo, para quem ainda não está por dentro do que é um currículo, currículo nada mais é do que um caminho que você e o seu aluno vai percorrer, na verdade é um caminho para o aluno percorrer, mas eu estou colocando você porque você é sujeito ativo nesse processo também, tá? Como nós vamos perceber. Então, é currículo porque ele traça um caminho de aprendizagem. Então, pela base, você tem um caminho de aprendizagem, só que ele ainda não é um currículo, porque o currículo precisa trazer as suas características locais e tudo mais, né? Precisa ter um diálogo amplo nas escolas, e foi o que foi feito, embora existam algumas resistências, mas foi o que foi feito pela comissão que implantou o currículo estadual, que já está em voga, como eu te falei, né? E aí, mas professor, cadê esse currículo? Ele está disponível no site da SEDUC, mas eu posso compartilhar aqui o que eu tiver de currículo pronto aqui, eu posso compartilhar com a Viviane e ela dispara para vocês, tá? Também essa apresentação, essas documentações que vão aparecer por aqui, eu posso compartilhar também. Tudo bem? Então, base não é currículo, porque a base ela é uma normativa que vai reger os currículos, né? Aí o currículo você vai entender como um documento que é forjado, que é formado, que é construído a nível estadual e também a nível municipal, mas a gente vai chegar lá, ok? Pronto. A base traz um foco no desenvolvimento de competências, tá? E aí a gente pode começar a ampliar as discussões, né? O que é essa competência, né? O que é um ensino baseado em competência? O que é uma aprendizagem baseada em competência? E aí eu vou mostrar para vocês que pela normativa, mesmo que ela amarre o que é uma competência, a gente tem como fugir um pouco disso, porque vocês sabem, ou já deve ter escutado por aí, que a Base Nacional Comum ela não é benquista, né? Principalmente nos cenários acadêmicos, e aqui estamos, né? Num cenário acadêmico para produzir, né? Produzir conhecimento. Então, a base, do jeito que ela foi implementada, do jeito que ela foi aprovada enquanto Base Nacional Comum, ela não é benquista. Por quê? Porque ela não consegue atender principalmente as particularidades
locais, né? Por exemplo, o que você vai discutir de Amazônia via Base Nacional Comum? Quase que tu não tens lá, né, nas habilidades de geografia, essas referências. Mas você tem como um tanto quanto fugir. Aí pela definição que consta na Base Nacional Comum, a gente consegue, então, elaborar um currículo local que fuja, né, dessa camisa de força aí da Base Nacional. Que é o quê? Olha só como ela define, né? Na Base Nacional Comum, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, que são conceitos e procedimentos, tá? Habilidades, que são as práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, tá? E ali, eu quero que vocês atentem à questão das demandas complexas. Quando a base define o que é competência, ela não te diz qual é a demanda complexa. Ela diz que a demanda complexa é da vida. Então, aqui é um caminho, né, para fugir da camisa de força. Então, olha, as demandas complexas na Amazônia, elas são diferentes das demandas complexas do Centro-Sul, certo? Então, você pode entender as demandas complexas como problemas, certo? Problemas. Acho que vocês vão fazer um TCC, né, mais adiante, e aí você vai precisar elencar, né, a sua problemática, você vai precisar delimitar a sua problemática. Então, é bom estar por dentro do que é uma demanda complexa, né? Tem a ver com a sua problemática aí, lá na hora de elaborar seu trabalho de conclusão de curso. Tudo bem? Então, seria um problema. Essa demanda complexa é um problema da vida social, ok? Cotidiana. Beleza? E aí, perceba, portanto, que quando a gente trabalha as habilidades, pela própria definição aí da competência, quando a gente trabalha as habilidades, nós estamos desenvolvendo também as competências. É assim que a base funciona. Como é que a gente alcança as competências? Como é que a gente desenvolve as competências desenvolvendo as habilidades? Essa é a leitura da base. Ok? Alguma dúvida aí? Vou seguir. Era para eu ter tirado esses efeitos, né? Deixar a apresentação lenta, mas enfim. Vamos lá. Bem, acho que aqui também seria uma dúvida, né? Acho que é nesse contexto aqui, Viviane, dos códigos que tu queria saber, esse F09, GE12, por exemplo, né? O que é isso? Como é que eu leio isso, né? Pronto, essas são as habilidades, né? Como é que as habilidades vêm dispostas na base? A partir de código, e ela tem uma estrutura, como tu podes acompanhar aí, ó. Né? As habilidades, elas expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Então, deixa eu te falar aqui duas coisas. Todas as habilidades do fundamental, todas as habilidades do médio, elas precisam ser trabalhadas. Tá? Elas precisam ser trabalhadas. E aí, perceba que também tem uma crítica nisso, né? Porque, por exemplo, aí o aluno da EJA, e o aluno da indígena e tudo mais. Pela Base Nacional Comum, você precisa trabalhar essas aqui. Você vai trabalhar uma habilidade específica lá para o quilombola, para o indígena? Pode trabalhar. Aí, por isso que existem os currículos estaduais e municipais que precisam prever esse tipo de habilidade, tá? Mas aí, por exemplo, no caso de Belém, né, a gente não trabalhou com habilidades diretamente. Nós julgamos enquanto Belém, por enquanto, né, que não tem um currículo aprovado ainda belenense, mas se trabalha nessa perspectiva dos objetivos de aprendizagem, tá? Que tem uma visão, um olhar diferenciado para o desenvolvimento da aprendizagem. A gente vai chegar lá também quando for apresentar o currículo belenense, ou uma ideia de currículo belenense, tá? Na verdade, o próprio governo do estado também, o próprio currículo estadual do fundamental vem numa perspectiva um tanto quanto diferente. A gente vai ver lá na frente, tá?
Então, a habilidade, ela tem, né, para quem já dá aula em cursinho aí, é o seguinte, a habilidade, ela tem essa estrutura de verbo, complemento e modificador, né? O verbo vai dizer para ti qual é o nível cognitivo, o complemento vai ser o objeto de conhecimento que tu vais trabalhar, e o elemento modificador aí é o contexto, tá? O contexto no qual está situada aquela situação. Neste caso aqui, você tem uma habilidade, né? Com esse código aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui, um marca-texto, que fica melhor. Nesse caso, você tem, né, esta habilidade aqui com esse código, que é o quê? Este EF significa ensino fundamental, 09 é o ano, então, no nono ano do ensino fundamental, em geografia, que é o GE, na habilidade de número 12, o aluno, você precisa desenvolver essa habilidade com o aluno. Relacionar o processo de urbanização, as transformações da produção agropecuária, a expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro em diferentes países, com destaque para o Brasil. Certo? Fernando? Então, ó. Desculpa, só Sim. interrompendo. O 12 seria como se fosse aquele capítulo? Os capítulos... Não, é só numeração. É porque no nono ano, acho que são 24 habilidades. Salvo engano. É que eu não sei mais de cabeça. Eu esqueci, mas eu sabia de cabeça disso. Aí são 24. É só uma numeração, entendeu? E elas estão dispostas uma embaixo da outra, mas a própria base diz que ela não é estanque. Tu pode ir flexibilizando elas, entendeu? Aí quando eu te mostrar como é que está organizado o currículo do estado do Pará, aí tu vais perceber que dá para tu ir mexendo com as habilidades. Elas não ficam estanques. Ok? É só uma numeração. Ok. O que chama a atenção, o que a gente tem que estar atento, é o nível cognitivo e é o objeto. Nível cognitivo, nesse caso aí, é o relacionar. Então, relacionar, aí a base, ela tem uma estruturação, a Base Nacional Comum tem uma estruturação pensada a partir da taxonomia de Bloom, que eu não sei se você já conhece. O que diz a taxonomia de Bloom? Que o aluno, ele se desenvolve, né, a partir de níveis cognitivos, né? É possível mensurar o nível cognitivo que o aluno está ou que ele pode chegar, enfim. Aí o primeiro nível é da identificação, o segundo nível é da compreensão, o terceiro nível ele é da aplicação, o quarto é da análise, o quinto é da criação e o sexto já seria de avaliação, né? Aí vai complexificando isso. No primeiro início, parece uma escadinha mesmo. Eu não sou muito fã dessa proposta, tá? Não sou muito fã, na verdade, nem muito. Eu não sou fã dessa proposta de entender por taxonomia de Bloom. Mas há de se convir que quando a gente lê, por exemplo, relacionar. Relacionar, imagine um aluno com essa ação, né? De relação. Quando é que tu sabes que o aluno já consegue relacionar alguma coisa? É quando ele pega, né, determinado objeto, determinado contexto e traz para próximo de alguma coisa, né? Sei lá, ele pode olhar para o entorno dele, que é um contexto, e ele é um outro contexto, e ele é uma coisa. Ele pode, então, observar o entorno dele e relacionar e trazer, né, fazer esse contato entre quem é ele nesse contexto. Aí isso pode ser uma relação. Aí tu percebes que é algo complexo, né? Percebes que é algo complexo, uma habilidade para o nono ano. Só que, né, esse relacionar, esse aproximar aí, tá nesse contexto aqui, ó. Ou, na verdade, tá de acordo com esse objeto, né? Tu precisa de fazer ele relacionar esse objeto, que é o processo de urbanização, as transformações da produção agropecuária, a expansão do desemprego estrutural e a papel crescente do capital financeiro. Nesse contexto que é em diferentes países, com destaque para o Brasil. E no caso dele, ele vai precisar também
olhar para o seu entorno, né? Como é que isso influencia, né, no seu entorno? Como é que a questão da expansão do desemprego estrutural, ela influencia no seu entorno? Beleza? Alguém abriu o microfone aí? Não? Professor, Vai lá, Aldemir. nessa perspectiva, a facilidade que a gente encontra, né, é justamente isso para esses alunos, tentar relacionar esse contexto, né, da urbanização, como geografia, de acordo com a realidade dele. É mais do que o que a gente vê na atualidade, né? Porque se a gente for fugir disso, né, colocar uma coisa mais complexa, já vai fugir daquele conhecimento empírico do aluno. Aluno geralmente de ensino fundamental, ensino médio. Isso, Aldemir, o segredo aí a gente já está na parte pedagógica da coisa, né? O segredo é partir do aluno. Eu não consigo mais dar aula sem começar pelo entorno. Acho, assim, todo planejamento ele precisa, né, trazer o aluno. A própria base diz que tem que botar o aluno, né, no centro do processo, então comece pela realidade dele. Comece pela realidade dele. E aí vai desenvolvendo as habilidades. Conforme o seu planejamento, que a gente vai chegar lá também, né? Conforme o seu planejamento. Beleza? Deixa eu só pedir para diminuir o volume aqui rapidão, já volto, rapidão. Voltei, gente, voltei. Vamos lá, vamos seguir aqui. Eita, era para eu ter tirado esse efeito. Que efeito mais lento. Vamos lá. Então, pronto. Aí tem outras N leituras, tá? Que você pode fazer para além da base, né? Para além da base, que te faz ir além, sabe? Assim, sair dessa camisa de força, né? E aí, uma delas pode ser essa aqui, né, do Celso Antunes, pode ser, né, via Celso Antunes, ou pode ser um negócio mais freiriano também, como está aí embaixo, né. Celso Antunes, o conhecimento resulta da interação entre o indivíduo, a informação que lhe é exterior, perceba que quando ele fala indivíduo, ele está trazendo para uma análise local, né, para o sujeito ali, e o significado que este lhe atribui. Então, é o sujeito, o entorno dele e o significado que isso tem para o sujeito. É, pois, resultado de um processo de construção que implica o sujeito que o constrói como o principal protagonista desse processo. Né? Só que aí, para a gente sair um pouco do construtivismo, né? Aí a gente traz um pouquinho de Paulo Freire aí, né? Logo, o professor em tese, ele não transmite conhecimento, né? Porque, assim, o aluno, ele não é uma folha em branco. Ele tem a sua carga cultural, tem seu entorno, enfim, tem os seus mecanismos de aprendizagem que ele mesmo pode desenvolver. E ele mesmo já desenvolveu vários mecanismos de aprendizagem, né? E aí cada aluno aprende diferente, isso é importante perceber. Ele é o agente que se integra dialogicamente. Quem é o professor? É o agente que se integra, dialogicamente aos processos que viabilizam a produção de um conhecimento e que favorecem o desenvolvimento de aprendizagens das mais diversas ordens. Então, o professor é aquele que se integra dialogicamente. Então, perceba que muda, né? Muda a rotina, ou, na verdade, muda a praxis da sala de aula, porque antigamente, e eu era assim, né? Achava que sabia tudo, né? E aí chegava lá, enchia o quadro e achava que, meu irmão, vamos lá, globalização e tal, aí tirava aquele barato lá com o aluno, né? Aquela pegada de cursinho, enfim. Pois é, mas hoje, dicas não, né? Protocolos a serem seguidos para quem vai ou para quem pretende dar aula em cursinho para aprovação e Exame Nacional do Ensino Médio. As coisas inverteram, tá?
quando tu vais trabalhar por competência e habilidade hoje, tu precisas trazer o aluno para o centro do processo. Então, por isso que é muito mais válido tu dialogares, tu incentivares o diálogo constante, porque tu precisas dar voz para ele ser ativo, do que tu só meramente encher o quadro ou pegar lá, só passar os teus slides, entende? É por isso que aqui também, eu enquanto na perspectiva de formador, por isso que eu gosto de ouvir muito. Porque eu entendo que, além de você aprender, você facilita para mim também aprender, né? Porque isso aqui é um processo de aprendizagem, isso aqui é uma troca. Né? Eu não me sinto o dono da verdade. Talvez eu só tenha lido um pouquinho mais e por ter sido professor, por ter sido vinculado ao programa de implementação da Base Nacional Comum no Estado, talvez por causa disso eu saiba um pouquinho mais, só um pouquinho a mais, alguns detalhes a mais do que vocês sabem, porque o próprio documento da base está aí, né? Talvez eu saiba um pouquinho mais de bastidor, enfim. Mas a gente está aqui para trocar e ir além do que a base propõe, porque, na verdade, e aí uma fala de geógrafo, né? Nós precisamos transformar a realidade. Nós precisamos olhar para a realidade criticamente. E aí, né, eu preciso despertar esse olhar crítico, essa pegada crítica no meu aluno. E para despertar essa pegada crítica, e não é só a crítica pela crítica, mas é uma crítica que nos faz ir além, que precisa fazer o aluno ir além daquilo que ele pretende, né? Sim, da realidade dele. Não é a crítica pela crítica, mas é deixá-lo fazer, é permiti-lo fazer enxergar aquilo que é o melhor para ele. E ele com poder de decisão para o que ele quer, entende? É mais ou menos na perspectiva aí da autonomia também, que é de base freiriana. Ok? Tudo bem até aí? Essa foi a parte um tanto quanto mais teórica, tá? Agora a gente vai descer para algumas coisas que são mais práticas e de decisões que já são de via política pública, né? Então, a Base Nacional Comum, ela vai influenciar em tudo isso aí, tá? Nas políticas públicas, nos currículos locais, nas avaliações, e aí tu pode perceber, né? É bom que você está aqui na licenciatura ainda, você pode perceber que não existe somente o Enem enquanto avaliação, tá? Tem o SAEB também, que é uma outra dor de cabeça, né? Do ponto de vista avaliativo e do seu entendimento, da sua estruturação, né? Influencia na formação de professores, na elaboração de materiais didáticos, como tu, né, bem observas, inclusive nos livros didáticos, né? E aí isso influencia, né? Nas instituições de nível superior, como aqui no caso da UEPA, na Secretaria de Educação, nos conselhos de educação, nas escolas estaduais, municipais e nas particulares. Então, a Base Nacional Comum, ela vai tentar aí colocar, né, as suas rédeas em tudo isso aí. Mas existem brechas que nós podemos melhorar, né, a própria proposta da base, que aí já não é mais proposta normativa, tem que aplicar, né, tem como fugir um pouco dessa camisa de força. Tudo bem? A BNCC foi aprovada e agora será necessário outras ações. Reelaborar o currículo da rede de ensino a partir das diretrizes da base, formar professores e gestores escolares para trabalhar o conteúdo da base em sala de aula, né? Planejamento, avaliação interna, vai mudar muita coisa, já está mudando. Adequação dos materiais didáticos, repensar avaliações nacionais, estaduais e municipais. Entenda que também nessa perspectiva o próprio Enem vai mudar, né? Em 2024, 2023 será lançado já uma nova matriz de referência que vai ter as habilidades e as competências da Base Nacional Comum como norte, né? Não sei se vocês já viram como é que está organizado o SAEB, vai ser basicamente ali na mesma perspectiva de diálogo com a Base Nacional Comum, tá?
E aqui também tem outras mudanças, né? Perceba que, uma vez implementada a Base Nacional Comum, você precisa, há necessidade de se repensar, então, a abrangência disso. Então, a Base Nacional, uma vez implementada, ela vai influenciar no currículo estadual, nos documentos orientadores das redes, sejam por matrizes curriculares, sejam por elementos locais e regionais a nível municipal, tá? E aí, na escola, haverá necessidade de adequação do projeto pedagógico, e isso certamente influencia aqui, ó, no plano de aula, né? Na verdade, primeiro no plano de ensino do professor e depois no plano de aula, que é a própria execução da sua aula, né, lá na escola, para o aluno. Perfeito? E aqui, certamente, como eu estou partilhando com futuros professores, futuros licenciados, eu tenho aqui que frisar, né? O que norteia a nossa aula, né? A base vai mudar isso também, né? Lembra que eu falei ainda agora? Ah, eu chegava lá, enchia o quadro. Pela base, não vai ser mais assim. Por quê? Porque tu vais precisar de um planejamento, e isso vai ser cobrado de ti, né? Agora, mais do que nunca, os coordenadores, as coordenadoras pedagógicas vão te cobrar planejamento. Eu sei que eu, como professor, não gosto, né? Mas eu preciso fazer, né? Para mim é um tanto quanto mais tranquilo, porque, enfim, a gente consegue, pelas leituras, já viabilizar determinados planejamentos, né? Mas, assim, precisaria de uma formação só para planejamento de ensino, só para planejamento de aula, porque pela base é diferente, né? Via base é diferente. Tudo bem? Então, pronto, eu vou seguindo. Enquanto vocês não chamam aí, eu vou seguindo aqui, né? Então, ó, como é que tá, então, Fernando, como é que tá isso agora, então? Eu estou zerado de base nacional comum, não sei nem o que é currículo, eu chego lá na minha escola, eu dou aula de paisagem, eu pego lá o livro didático. O meu currículo, Fernando, o meu currículo é o livro didático. Vamos reverter essa situação. Vou já te dizer por quê, tá? Bem, como é que está organizado, né? Como é que está... Fernando, eu dou aula, a minha aula amanhã vai ser do capítulo, da página 10 à página 15, é isso. Depende do seu planejamento, né? Como nós já salientamos. Mas, enfim, vamos lá. Como é que está organizado, então, a base nacional? Rapidinho aqui, rapidinho, gente, rapidinho. Só mais um detalhe. Voltei. Como é que está organizada, então, a Base Nacional Comum? Que é isso aí, Fernando? Que é isso? Bem, tu já deve saber que a educação básica, olha só como ela está organizada, né? Da educação infantil, né? Da educação infantil até o ensino médio. Tu já deve ter tido uma disciplina sobre isso. Se não, tu vais ter. O que é educação básica? Educação infantil até o ensino médio, tá? Antes a gente pensava que era do primeiro ano ao ensino médio, né? Mas perceba que agora vem desde a educação infantil. A educação infantil organizada por direitos de aprendizagem e desenvolvimento, pelos seus campos de experiências, e aí o eixo norteador, né, são os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento. Tá? Aí. E aí você tem as etapas do ensino fundamental e as etapas do ensino médio, e a etapa do ensino médio. Tá? A etapa do ensino fundamental, dividida por áreas do conhecimento, por competências específicas de área. Lembra que tem as competências gerais, que a gente já vai ver daqui a pouco.
Aí, mas no ensino fundamental você tem as áreas do conhecimento, tá? Que são matemática, linguagens, humanas, né? E naturais, né? E ensino religioso também como área, tá? Essas áreas têm as suas competências específicas, que aí depois das competências específicas você vai ter a estruturação dos componentes curriculares, que aí já é dentro de cada área, tá? E dentro de cada componente curricular você tem as competências específicas. Perfeito? E isso se divide em anos iniciais, anos finais para o ensino fundamental. Aí o ensino médio não tem essa divisão por anos, né? O ensino médio é um pacote só e a gente vai ver como é que o Estado está pensando esse pacote só, né? Esse único pacote aí de ensino médio em 3.000 horas, né? Horas-aulas ao longo desse percurso todo, tá? As competências gerais são essas aqui, ó, conhecimento, aliás, só a síntese dela, né? Só a síntese. O pequenininho lá, o bebê que está na creche, né? Eu já posso desenvolver essas competências nele, professor? Já. E pela base, como normativa, você deve, né, fazer isso. Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Essas são as competências gerais. Então, desde lá de bebê até o final do ensino médio, é isso que vai te acompanhar. É por isso que é uma competência. Aqui tem uma diferença muito grande da competência para a habilidade. É porque a competência, ela vai conosco, né? Ela acompanha, por exemplo. O que é um professor competente? Primeiro que ele foi desenvolvendo várias habilidades para ser um professor competente. Então, a competência, ela é bem mais elástica que a habilidade. A habilidade, ela tem uma praxis, né? Uma praxis muito técnica. Então, a competência, ela é o ser, né? Ela é o próprio ser. Né? Por que você é um professor competente? Porque você tem várias habilidades que você desenvolveu. E você carrega isso ao longo de um processo, né? De uma história, inclusive. Ok? No âmbito da base, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, que foi aquilo que eu já te apresentei, habilidades, atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania. Assim, aqui eu repeti para dar ênfase à questão do socioemocional, tá? O que tem a ver aí? O que são essas competências socioemocionais, né? Parece, não sei se tem alguém coach aqui, né? Mas parece uma conversa de coach, enfim, né? Da ideia da empatia, né? Da ideia de querer adentrar ao cérebro para promover, então, ao consumo. Essa é a pegada coach, mas não é isso. Essa pegada do socioemocional aqui é no sentido de você desenvolver as suas afetividades, né? Na verdade, o diálogo, lembra que a gente parte do diálogo, né? Partindo do diálogo, né? Por exemplo, um sorriso pode abrir um diálogo, entende? Uma música pode abrir ao diálogo. Então, a ideia do socioemocional e desenvolver, né, habilidades socioemocionais no sentido de tocar, né, áreas que estão ligadas ao cérebro, sim, claro, né, mas diria ao próprio coração, né, porque tem a ver com sentimento, né, a questão do socioemocional aí, a questão da sua emoção, né, trabalhada pelo cérebro, mas certamente com muita pulsação em seu coração. Parece coach, né? Mas não é, tá? Porque a gente consegue, a neurociência, inclusive, consegue converter muita coisa para aprendizagem, sabe? Que é diferente do que os coachings fazem, né? Que converte para aprendizagem, sim, um pouco, mas traz para uma aprendizagem onde isso vai se tornar consumo depois, né? Algo mais mercadológico, enfim. Aqui as competências de área, né? Lembra, deixa eu mapear você aqui.
competência geral, tá? E depois vem as competências de área, né? Ainda não chegou na geografia, calma lá, né? As competências de área, e a gente está dentro da área de humanas, são 7. Claro, depois tu pegas a base e vai ler detalhadamente, mas eu já fiz um trabalho aqui para você de extrair a síntese de cada habilidade dessa, ou cada habilidade de cada competência dessa, né? A primeira competência vai falar sobre identidades, ok? A segunda competência vai falar sobre o meio técnico científico informacional. A terceira competência sobre a intervenção da sociedade na natureza. A quarta competência, olha aí, a competência socioemocional. A quarta competência na questão dos sentimentos, né? A quinta na questão da comparação espaço-temporal. A sexta vai trabalhar na questão da justiça, democracia, inclusão e meio ambiente. E a sétima vai trabalhar com a cartografia. Beleza? Pronto, vou seguir aqui. Aí, aqui uma maneira de nós articularmos, né? Os componentes, tá? Porque dentro da área você tem os componentes. Quais são os componentes? Os componentes previstos na base: geografia, história e ensino religioso, né? Geografia com 7, esse número 7 é de competência específica. Geografia com as suas 7 competências específicas, história com as suas 7 competências específicas e ensino religioso com as suas 6 competências específicas. A professora, por que está filosofia e sociologia ali? Né? Porque como elas estão previstas no médio, pode ser que o currículo do seu município, né, ele queira trabalhar com filosofia e sociologia. E no caso do currículo estadual, nós temos estudos amazônicos. Eu esqueci de colocar aqui, né? Mas caberia bem aqui também um box desse, né? Para destacar a questão dos estudos amazônicos que é previsto no currículo paraense, tá? Então, tá no currículo, então se eu sou de uma escola estadual, né? Ela precisa prever estudos amazônicos para o ensino fundamental a partir do 6º ano. É isso que está lá no currículo estadual. Tudo bem? E os estudos amazônicos, assim como sociologia e filosofia, em alguns currículos municipais, funciona, então, com a parte diversificada desse currículo. Tá ok? Estou me sentindo muito só aqui, né? Assim, muito só, porque eu estou falando sozinho, vocês podem intervir aí, tá? Só finalizando aqui, onde é que isso vai se encontrar? Onde é que sociologia vai se encontrar com geografia? Onde é que filosofia vai se encontrar com história? Pelas competências de área, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Alguma dúvida aí? Ei, Fernando? Sim. Eu tenho uma dúvida. Então, quer dizer, é uma base curricular comum, mas que depende também do município, depende do interesse do município de trazer ou não determinados conteúdos. Então, não é tão comum assim, né? Tentando já mastigar algumas coisas aqui. A base ela é criada para, principalmente, se ter um melhor dimensionamento das avaliações de larga escala. Não sei se tu me entende. Por exemplo, o que cobrar no Enem da vida? Tudo bem, tu tens uma matriz de referência, mas agora com a base, tu não vai ter como fugir das competências e das habilidades da própria base. O que aconteceu com o SAEB? O SAEB, lembra que também o SAEB só tinha lá, o que era provinha Brasil, o que era prova Brasil, virou SAEB agora, né? E o que aconteceu com eles? Que, inclusive, antes era só português e matemática, e hoje a gente já tem geografia, história e ciências, né? O que aconteceu? Se tem a base nacional comum, e aí eles fizeram só uma reorganização por unidades temáticas, para também ter algo diferenciado no momento de cobrar essas habilidades. Mas as habilidades são as mesmas da base, não mudou, só mudou um campo, só mudou uma outra articulação na efetivação do SAEB em si, entende?
Então, a ideia da base é tu ter o controle, né? Por isso que eu falo que é uma camisa de força. É tu ter o controle, principalmente do ponto de vista avaliativo. Professor, Os famosos índices aí de educação. Vai lá, meu amigo, diga lá. só uma dúvida, a questão do público e o particular. No público, às vezes, existe alternativa, né, de livros, né, didáticos, mas muitas vezes não é usado. Já na questão particular, os coordenadores e professores já são obrigados a utilizar aquele livro, e nem sempre estão de acordo com o currículo, né? As escolas particulares, elas têm os seus currículos aprovados, na verdade, é uma dor de cabeça também, né? Porque as escolas particulares deveriam obedecer o currículo estadual. Aí, claro que pelo projeto político-pedagógico da escola, tu tem até como fugir do currículo estadual, certo? Mas aí, o Conselho Estadual de Educação trabalha com a questão da autonomia da escola particular, né? Enfim, porque para uma escola estadual ter autonomia, aí tu já viu a dor de cabeça. Mas aí de fato, eu estava até comentando com a Viviane antes, né, de começar aqui a gravação, por exemplo. Né? Muitas editoras se infiltram nas formações, ou sei lá, são estratégias, né, não é nem se infiltrar, até mesmo um acordo, né, de estar nas formações programadas pelo Ministério da Educação, para eles se anteciparem, inclusive, né, a proposta do livro didático. Por exemplo, tu vai ver a base nem estava aprovada ainda em 2018, mas antes de 2018, porque uma data limite ali de 2018 foi dezembro, por exemplo, certo? Mas em junho, tu já tinha livro didático conforme a Base Nacional Comum. Como assim? Ela não está nem aprovada. Como é que a editora já está lançando um livro que já está conforme a base? A base não está nem aprovada, enfim, né? Aí são muitas estratégias que aquilo, né, que eu falei para você. Para a gente fugir disso, a gente precisa ir nas brechas e ir trabalhando com o aluno, né? A criticidade. Não tem jeito. E aí é meio que um trabalho de formiguinha mesmo, né? Enfim, vamos seguir. Aqui são articulações interdisciplinares, uma proposta, né, que se tem, né, de se enxergar, né, as articulações interdisciplinares, ou seja, o olhar não é mais só da geografia, o olhar não é mais, inclusive, só das humanidades. O olhar agora, o desenvolvimento das aprendizagens, elas precisam ter este caráter, né, interdisciplinar. Então, eu posso articular linguagens e humanas. Como? Pelas competências de área. Eu posso pegar as competências de área lá de linguagem, que é tecnologia digital, e fazer um diálogo, uma aproximação com o meio técnico científico formacional, que é competência diária das humanas, entendeu? Isso aqui eu acho muito, muito bacana, né? Porque, não sei se vocês se sentem assim, mas geógrafo, meio que de tudo sabe um pouquinho, assim, não que ele saiba tudo, né? Mas de tudo ele sabe um pouquinho, assim, né? Um pouquinho, ele consegue dialogar bastante. Eu me sinto assim, né? Dialogável para várias situações, né? Principalmente com relação aos outros componentes curriculares que estão fora das áreas de humanas. Por exemplo, você vai dar uma aula de dinâmicas climáticas. O que tem de física ali, mano? O que tem de movimentos, né? Da própria atmosfera, né? Assim, no sentido de densidade, né? O próprio conceito de umidade é completamente físico, né? A própria Viviane, por exemplo, da geografia física, que articula né? Várias noções aí da biologia, da química, da própria física. Né? Muito legal, muito bacana isso. Não tem como fugir disso. Né? Mas não tem como fugir disso mais com I, vírgula, mais sem o I,
se o professor quiser continuar ainda dentro da caixinha dele, aí, assim, vai ser uma decisão dele, né? Enfim, vamos seguir. Posso também fazer uma articulação entre consciência ambiental que está lá, consciência socioambiental que está lá em linguagem e fazer articulação com justiça, democracia, inclusão e meio ambiente que está nas humanidades. Eu posso ir lá na matemática também, que vai falar sobre tecnologia digital e resolução de problemas, e trazer para humanas, né? Estão aí. Prova disso são os Free Fires da vida, né? Os joguinhos, entre outras coisas. Como é? Teve uma questão que caiu de matemática que era muito legal de se trabalhar também do ponto de vista da psicosfera aqui na geografia, mas a questão era de matemática no Enem, do ano retrasado, que falava sobre aquele não sei se é um aplicativo, é um jogo que trabalhava com montagem de blocos. Eu esqueci o nome do jogo, mas depois vocês se lembram aí, tá? Aí veio as montagens dos blocos, e aí se pedia para fazer um cálculo matemático de quantos blocos dariam. Daria para fazer um diálogo, né, geográfico com essa proposta aí, mas, enfim, né, só para você perceber as articulações interdisciplinares. Ok? Agora aqui, a estruturação da base, né? Vem um componente, estruturação da base, só para você lembrar, competência geral, competência diária, competência específica, aí desce para o componente. No componente você vai ter a unidade temática, os objetos de conhecimento e as habilidades. E aí a grande dificuldade, talvez, estejam se perguntando agora, é como se desenvolver as habilidades, né? Como se desenvolve essas habilidades, né? Este é o sentido da Base Nacional Comum. Mas também uma outra coisa, antes de adentrar nessa questão das habilidades, né? De como desenvolver essas habilidades, que aí é prática. Quero chamar a atenção para a questão do que são os objetos de conhecimento. Eles não, você já deve ter ouvido falar por aí. Objeto de conhecimento? Não, é conteúdo, é a mesma coisa que conteúdo. Ei, não é a mesma coisa que conteúdo. Objetos de conhecimento são, além de conteúdo, conceitos e processos. Tá? Então, não, são só conteúdos. Eu vou falar aqui de globalização. Não, o objeto de conhecimento hoje é Guerra Fria. Objetos de conhecimento são conteúdos, conceitos e processos. Tanto quanto pegares a base, tu vai perceber que tá em temáticas. Por quê? Porque dali tu vai desenvolver os conteúdos, tu vai desenvolver os conceitos e tu vai desenvolver os processos. Isso tudo previsto dentro da habilidade. Quer ver? Vamos lá. Assim, antes de mostrar a o organizador curricular da base, né? Deixa eu só te mostrar um negócio aqui, né? Componente, unidade temática, objeto de conhecimento e habilidade. Eu preciso destacar para ti, né, como é que a geografia ela é encarada na Base Nacional Comum, né? Por esses tópicos aí, ó. Pensar espacialmente requer um raciocínio geográfico. Essa questão do raciocínio geográfico, ela é conceito-chave na Base Nacional Comum, no nosso componente curricular, tá? O que é o raciocínio geográfico? Ele é a expressão disso aqui, da analogia, da conexão, da diferenciação, da distribuição, da extensão, da localização e ordem, no sentido de ordenamento espacial, né? Ou de organização espacial. Principal conceito é o espaço, né? Vai dizer lá no texto introdutório. Porém, se destacam território, lugar, região, natureza e paisagem. E aí a geografia ela é dividida em unidades temáticas. Sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, representação e pensamento espacial, natureza, ambientes e qualidade de vida. E aí,
um elemento que eu acho muito bacana é a questão da situação geográfica, que trata da visão sistêmica, né? Nada existe isoladamente. Aí, mais uma vez, o convite a se trabalhar do sujeito ao mundo, né? Partir do sujeito ao mundo, entendendo enquanto uma visão sistêmica. Isso se a tua metodologia te levar para a visão sistêmica, tá? Mas como eu iria para a fenomenologia. Mas, enfim, vamos lá. E aí, as competências específicas da geografia, lembra que eu te apresentei as competências, né, da área. As competências específicas de geografia são 7, e aí vou trazer aqui para ti só também a síntese, né? Que é entender a interação sociedade-natureza. Tem a competência específica 2, que fala das conexões e importância dos objetos técnicos. Na competência 3, autonomia e senso crítico para aplicação do raciocínio geográfico. Na competência 4, linguagem cartográfica e geotecnologias. Na competência 5, desenvolvimento de procedimentos científicos. Na competência 6, construir argumentos que desenvolvam a consciência socioambiental, o respeito à biodiversidade e ao outro. Competência 7, ações de cunho socioambientais, com princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Ok? As competências específicas. Aqui só está a síntese. E aqui, aquilo que eu ia te falar, né? Como trabalhar, então, com as habilidades, ou, na verdade, já te mostrando a organização curricular da base. Ela vem assim, né? A unidade temática, mundo do trabalho é a unidade temática. Aqui são os objetos de conhecimento. Perceba o seguinte nos objetos de conhecimento. Lembra que eu te falei, objeto de conhecimento, conteúdo, né? E aí não é só conteúdo, são conceitos e processos também. Ó, isso aqui não é somente um conteúdo, aqui você precisa enxergar, né? Você precisa enxergar conceitos e processos. Então, quando tu fores trabalhar transformações do espaço na sociedade urbano-industrial, tu vai ter que trabalhar muito conceito e muito processo. Que, segundo a base, olha só o que a base diz, né? Que, segundo a base, né, somente essas duas habilidades aí, elas dão conta de nos fazer compreender, então, as transformações do espaço na sociedade urbana e industrial. Quais são essas duas habilidades? A habilidade 10 do 9º ano, tá vendo? A habilidade 11 do 9º ano. A habilidade 10 do 9º ano vai dizer analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania. Perceba que a habilidade ela fecha, né? Ela quer que a gente analise os impactos do processo de industrialização europeu, asiático e na Oceania. Sim, mas e o meu aqui no... E como é que foi isso na Amazônia? Né? Como é que esse processo de industrialização, de circulação de produtos na Amazônia, como é que é isso? Aí, quem vai além disso aí é o currículo estadual. Tá? Aí, tá, mas como é que isso vai ser cobrado a nível de avaliação de larga escala, num SAEB da vida, né? Num SAEB da vida. Bem, você pode começar pelo currículo estadual, que ele já vai estar alinhado à base, você vai começar pelo currículo estadual, tratando sobre a Amazônia, e aí, certamente, quando você for ampliando, inclusive, a escala, você vai chegar na Europa, no entendimento da Europa, no entendimento da Ásia, no entendimento da Oceania, nesse caso aí, né? Pegando essa habilidade como exemplo. Certo? E aí, mas aí, segundo, a base está dizendo que, né, enquanto conteúdo, enquanto conceito, enquanto processo, né, essas duas habilidades dão conta de eu entender as transformações do espaço na sociedade urbana e industrial. Enfim, né, são as brechas aí que a base traz para a gente. Certo? Alguém quer falar? Sim, escutei um barulho. Sou eu, professor Marisete. Boa Oi, tarde. Marisete. Nesse caso, se eu quiser analisar
né? Volte lá o outro slide, volte um pouquinho lá. Isso. Se eu quiser analisar os impactos do processo da industrialização na produção local, então, nesse caso, eu devo seguir as diretrizes estaduais ou municipais. Exatamente. Digamos, se eu morar em Belém, eu tenho que seguir as diretrizes estaduais. Isso Se eu morar em um município específico, eu devo seguir as diretrizes desse município. Tu só tá talvez confundindo um negocinho aí que eu não deve ter sido claro. Existem os sistemas, tá? Que é sistema estadual, sistema municipal. O que é um sistema? Sistema, o sistema municipal de educação, o sistema estadual de educação, ele precisa ser formado por um conselho. Ok. Então, por exemplo, se no seu município existe um conselho municipal de educação, é porque lá existe um sistema específico. No caso de Belém, Belém tem um conselho municipal de educação. Então, nós obedecemos as diretrizes curriculares do município, que agora precisam estar alinhadas à base. Mas é no currículo municipal que eu vou além do que a base propõe. Entendo. É a mesma coisa no estado. Aí, se o município não tiver conselho municipal de educação, aí o município precisa obedecer à base, ou precisa obedecer o currículo estadual. Ok. Entendido. Tudo certo. Qual é o seu município? Salinas. Salinópolis. Salvo engano, tem conselho municipal de educação aí, né? Sim. Tem. Só que é o que eu estou falando, então que às vocês vezes... precisam... Porque, às vezes, os currículos das escolas, elas não atendem, né? Na verdade, não seria o contrário. Na verdade, a BNCC, ela dificulta, como o senhor já falou, né? Os processos, porque, às vezes, ela não tem um currículo próprio, né? As escolas não têm ainda um currículo bem voltado para as suas realidades. Então, nesse caso, se eu quero trabalhar alguma coisa voltado para a industrialização dentro do meu município, né, e não tem nada, né, amarrado no currículo da minha escola, então fica meio que difícil, meio complicado. Então, é aquela situação de que o professor ele sente desejo de trabalhar, porém ele não tem essa liberdade para fazer isso, porque vai esbarrar aí na BNCC. Mais ou menos isso. Pois é, mas se o município tiver, como no caso de Salinas, se tem Conselho Municipal de Educação, Salinas já deve estar trabalhando para criar o seu currículo. Agora, o que pode ter acontecido? Algumas coisas sim, outras não, né? Nesse sentido. Isso. Agora, o que tem acontecido, eu tenho visto muito por aí, do município, porque o movimento de elaboração curricular é muito tenso e denso, trabalhoso, e o município não quer ter essa... Eu sinto que os municípios não querem ter esse trabalho, assim, sabe? A gente foi lá, dar a formação, e não, a gente vai fazer o seguinte, me dá o estadual mesmo, sendo que tem a possibilidade de trazer... Não, isso é verdade. Isso é verdade. De mostrar a cara ali de Salinas, de mostrar a cara de onde era que eu estava, Brasil Novo, de mostrar a cara, né, de cada município, assim, seria legal. Seria interessante e mais de acordo com a realidade, né? Que, enfim, como é que eu, Fernando, elaborador do Estado, vou pensar como um cidadão? Deixa eu olhar para você um pouco. Deixa eu olhar para você um pouquinho. Né? É assim. Como professora, na verdade, aqui no município, eu acredito que essa é a primeira formação que eu estou tendo, acreditem. Primeira formação que eu estou tendo, né, com relação à BNCC. Então, a gente já recebeu tudo assim, para e te vira, né? Foi mais ou menos isso. Então, eu estava por fora, na verdade, foi em 2017, 2018, e eu estava trabalhando com uma multissérie. Aí, imagina, né? Eu trabalhar com 3 séries, né? Num turno de intermediário, que foi bem complicado, e receber a BNCC assim.
Então, foi um impacto muito grande para mim. E eu não passei por formação nenhuma, né, por conta de várias questões aqui. E eu tive que me virar. Eu tive que ir aprendendo mesmo assim, sabe? Pegando informações mesmo da internet, vendo vídeos. Aí eu não sabia o que era, na verdade, objeto de conhecimento. Aí a galera falava, objeto de conhecimento. A galera que fez a formação, né? Não sei o que, objeto de conhecimento e tal. Aí eu ficava do lado, assim, escutando, né? O que é isso? Era novo para mim, mas ninguém me falava nada, porque eu não participei das formações, né, na época. Eu estava fora do. Teve uma formação aqui no Pará, na verdade, foi um programa, não foi o proletramento, foi um programa que veio depois. E essa galera toda aí participou dessa formação, só que eu não participei, não fui convidada. E aí eu fiquei de fora com mais umas outras galeras aí, né? E aí então eles falavam na escola o que é objeto de conhecimento e tal, e eu ficava sem saber, né? Mas assim, até ainda há pouco, para mim, objeto de conhecimento era somente conteúdo, entendeu? Eu não tinha noção de que ia para mais além do que conteúdo, né? Que se tratava de conceitos e processos. Agora que eu estou aprendendo, né? Então está sendo muito boa para mim essa formação, porque eu tenho certeza que eu vou sair daqui com muito conhecimento que eu estava precisando pra caramba mesmo. Então está sendo muito legal. Olha, que bom, me indica aí para a Prefeitura de Salinópolis para fazer uma formação de metodologia ativa, né? Enfim. Seria muito bom, olha, muito bom mesmo. A gente está Olha, olha, precisando mesmo aqui. fazendo Shen aí, Viviane, fazendo Shen já. É. Pois é, Agora, o pessoal com tem o contato do licença, Forma Pará, né, Marisete? Aí, quem sabe, Sim, Fernando? tomara, né? Tomara que dê É, tudo certo aí para ele vir. A gente pode pensar em alguma coisa nesse sentido, né? pronto. Já para os E futuros tem uma, geógrafos olha, também. eu tenho uma equipe pesada que trabalha comigo, mas Então, enfim, vamos pronto. depois a gente bate um papo. Tá bom, não Sim, esquenta. olha aí, vamos lá. maravilha, né? Agora imagina a Marisete enquanto professora tem dificuldades, imagine nós que estamos aqui pela primeira vez, né? Ainda não adentramos a uma sala de aula. E eu falo pelo meu município, São João de Pirabas, que eu sou pirabense com muito orgulho, com muito amor. E eu vejo aqui muitos professores que têm muita dificuldade. Eu sou mãe de aluno do ensino fundamental e eu vejo, sabe, a dificuldade que eles têm. E o nosso município é muito carente, professor, com relação à BNCC, a ter uma formação aos nossos professores aqui de São João de Reconhecendo a voz, Piraba. é a Sâmia que está falando, né, Sâmia? Sim, 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 sou eu, Sam, isso mesmo. E aí eu fico imaginando quanto seria bom, né, o senhor e a sua equipe dar aí uma Sim, aula para os professores tomara. aqui do nosso município. E a Tem tudo Marisete, para dar ela certo, né, mana? Tem tudo para é, dar certo, né? agora Nós temos vai uma do facilitadora na gestor, nossa turma, bacana, legal, né? Que pode fazer aí a mediação com o gestor. Enfim, é uma questão de querer mesmo fazer. Vamos vai do pensar gestor querer o positivo, melhor para o nosso vamos município, né? pensar positivo que vai dar tudo certo daqui para frente, né? É isso Sim, aí. sim. É isso aí, professor. Pode continuar. Mete ficha. Vou continuar ouvindo, tá bom? Não, tô adorando a participação de vocês, é isso mesmo. Isso me faz aprender mais, aprender que a gente precisa chegar, né? Se chegar onde os mais longos. A proposta era essa, né, da base, né? Chegar aos mais. Onde der para chegar, assim. É porque a gente vê que, inclusive, o processo aí não foi bem, não está sendo bem executado, né? Sim. Para se implantar essa. Opa, tá dando um delay aqui, Marisete. Acho que é seu microfone que tá ligado. Agora. Inclusive, para se implantar, se vocês forem ler, inclusive, a Base Nacional Comum, o documento, você vai ter uma parte lá que tá chamada assim, regime de colaboração, que é um DIME, concede, as universidades. E lá, quando tu lê, parece que está tudo organizadinho, tudo bonitinho, e vai funcionar. Só que quando a gente desce, aí você já viu, né? Aí os relatos aqui comprovam essa dificuldade toda. Bem, o que a gente viu até ainda agora foi a estruturação da base, né? Eu estava falando sobre base nacional comum,
beleza, sei que tem muitas dúvidas, muitas dores, não somente minhas, né, mas também de vocês, né, e de N outros colegas por aí, mundo afora. Mas aqui eu vou tentar só sinalizar um pouco de como está estruturado o documento, né, que já não é mais proposta curricular, né, na verdade é um documento já oficial, disponível no site da SEDUC, que é o documento curricular do Estado do Pará, para o ensino fundamental, tá? Ele é dividido em 4 eixos estruturantes: espaço-tempo, suas transformações, linguagem, suas formas comunicativas, valores da vida social e cultura e identidade. Aí, como é que funciona isso? Eu deveria pegar o currículo, abrir aqui para vocês e ir manuseando. Mas eu vou tentar exemplificar nessa tela aqui, né? Eu te apresentei 4 eixos ainda agora no currículo. Aqui nessa tela aparecem 3 eixos, né? Espaço, tempo, suas transformações, linguagem, suas formas comunicativas e valores da vida social. Esses eixos, eles vêm acompanhados de sub-eixos, né? Que é o trabalho, tecnologias e a produção. Trabalho, tecnologias e a transformação do espaço e da paisagem. Aí, a linguagem cartográfica como produção humana em diferentes tempos e espaços, valores da vida social, a participação social como garantia de direitos, e eu acho que vai acabar terminando em sustentabilidade lá embaixo, não deu para dar o print no quadro todo. Mas aí o que eu quero chamar a atenção aqui é para esta coluna dos objetivos de aprendizagem, tá? Estas habilidades, elas são conforme a base. Do jeito que está na base, é o jeito que está aqui. Exceto a sua sequência, né? A sua sequência numérica. Ó. Perceba que aqui eu estou no 6º ano, tá? 6º ano, ensino fundamental. 6º ano, geografia, habilidade de número 6. E aqui embaixo, a habilidade de número 7. Aí perceba que eu vou para 3 aqui, ó, né? Para 3. Por isso que eu estou te dizendo que a gente não seguiu a sequência. Por quê? Porque houve uma reorganização dessas habilidades. Elas são obrigatórias, como nós vimos. Então, como elas são obrigatórias, a gente não tem como editar essas habilidades. Nós poderíamos criar outras habilidades, né? Criar outras habilidades. Mas eu e o professor Ivanilson Favacho, que somos os redatores, chegamos à conclusão, e também em decisão com a equipe, né? Com os demais pares que estavam à frente do processo, chegamos à conclusão de que os objetivos de aprendizagem, por eles serem elásticos, eles vão para além das habilidades, né? Vão para além das habilidades. E na formação nós informamos que, olha, foca nos objetivos de aprendizagem. Foca nos objetivos de aprendizagem. Exemplo, você tem aqui, analisar a relação da humanidade com a natureza a partir das transformações técnicas e tecnológicas no tempo e no espaço, com destaque para exemplificações, do espaço amazônico e conceituações inerentes ao pensamento geográfico. Por que a gente desfoca no objetivo de aprendizagem? Porque eu estou te dizendo que só habilidade não basta. Só essas 2 habilidades aí não basta para se analisar a relação da humanidade e natureza. Tá? E aí você vai precisar desenvolver mecanismos, encontrar mecanismos para alcançar esse objetivo de aprendizagem. Numa seguinte diferença, atenção, as habilidades, elas são desenvolvidas. Deixa eu voltar aqui ao português. As habilidades a gente desenvolve.
os objetivos a gente alcança. Não sei se tu consegues entender. Habilidades eu vou desenvolvendo, ela é um processo, mas os objetivos de aprendizagem, ou eu alcanço ou não alcanço. E aí, para eu chegar em determinado objetivo de aprendizagem, você já deve estar visualizando aí, isso é um caminho, isso requer um caminho. Um caminho com início, meio e fim. Então, para eu fazer com que o aluno analise a relação da humanidade com a natureza, eu estou dizendo, em outras palavras, que não basta somente essas duas habilidades. E, professor, mas por que vocês colocaram, então, essas duas habilidades se elas não bastam? É porque a gente precisava garantir a base. A gente precisava garantir o mínimo, né? O mínimo são essas duas habilidades. Confere, produção. Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Essa questão desses objetivos de aprendizagem, eles podem ser transversais no sentido de serem encontrados em outras disciplinas, ou eles só transita na mesma disciplina? Por exemplo, eu posso encontrar um objetivo desse da geografia que trabalhe relação sociedade e natureza dentro de ciências ou dentro de história, ou não? Só é dentro da própria caixinha da disciplina? Não, nesse caso aqui, ela foi pensado para o componente, né? Para o componente. Mas com relação à transversalidade, que eu acho que já dá para a gente comentar, tu podes criar objetivos de aprendizagem que englobe os demais componentes, entendeu? E aí, como é que tu vai fazer? Tu vai pegar as habilidades, né? Imagina aqui, ó. Imagine aqui, né? Você vai criar nesse espaço aqui que eu vou marcar na tela agora, você vai criar um objetivo de aprendizagem para o seu projeto transversal, né? E aqui, por exemplo, pode vir uma habilidade de geografia, pode vir uma habilidade, inclusive, que tu pode criar específica de geografia para aquele momento, e embaixo pode vir as demais habilidades dos outros componentes. E aí eu estou te falando da elaboração do projeto em si, né? Entende? Pode só adicionar, né, no caso. Isso, pode adicionar. Mas aí, como de repente eu estou imaginando que tu vais implementar um projeto numa escola, por exemplo, o projeto pode trabalhar nessa perspectiva de criar o objetivo de aprendizagem numa coluna, e na outra coluna fazer o diálogo com as habilidades dos mais diferentes componentes. Entendeu? Só na prática. Estou notando o projeto. Só com oficina mesmo, né? Isso daí tem que se marcar um presencial para a gente fazer. Vai ficar marcado. Certo? Porque a transversalidade, entenda, né? O objetivo de aprendizagem, eu te falei que ele é elástico, né? Só que ele é elástico, mas ele não passa por cima das competências. Então, eu acredito que talvez seja melhor tu olhares para as competências do que para os objetivos de aprendizagem. Porque aí, a partir da competência, tu pode desenvolver, né? De repente, a competência geral, pensamento crítico lá, tu pode desenvolver o projeto em cima disso. Entendeu? Ok, entendi sim. Obrigada. Tá. Lá, o do ensino fundamental. Aqui é a dor de cabeça do médio. Dor de cabeça do médio. Primeiro, por quê? Porque você está acompanhando aqui 1.800 horas de formação geral básica, que é como se fosse a continuidade do ensino fundamental, perfeito? Continuando o ensino fundamental, o aluno vai ter uma formação geral básica de 1.800 horas. Mas, pelo currículo estadual que está em trâmite, esse aluno também precisará ter 1.200 horas da chamada formação para o mundo do trabalho. Que aí tem as suas itinerâncias, né? A famosa
itinerários formativos, seria isso, né, que a base do médio prevê, né, a base na etapa do médio prevê. Que aí, pela comissão Pro-BNCC do médio, né, que planejou isso aí, essa formação para o mundo do trabalho tem os projetos integrados, os campos eletivos e os projetos de vida. E tudo isso obrigatório, sim, né? Tudo isso que eu te digo, as 1.800, as 1.200. Aí aqui, dentro dos campos, é que eles vão, né, então, tentar escolher aí o que vai se desenvolver, mas precisa se cumprir as 1.200 horas. Né? O médio é um pouco mais complicado, e aí, como está em trâmite, eu não consigo nem dar maiores informações para vocês, né? Porque é de outra comissão isso aí. Mas esse documento também está disponível no site da SEDUC, tá? Ou no site do Conselho Estadual de Educação, você já consegue baixar ele por lá. Mas, como eu disse anteriormente, eu vou compartilhar todo esse material com a Viviane, e ela compartilha com vocês. Certo? Seguindo. Isso aqui, além de me lembrar que já está quase acabando, é para eu compartilhar uma outra tela com vocês, mas bem brevemente, tá? Deixa eu só abrir ela aqui. Por essa aí não vai dar muito certo, não. É só para mostrar para vocês... como é que está organizado o médio, né? Eu mostrei o fundamental e mostrei um pouco de como é que está o currículo do fundamental, mostrei um pouco como é que está o currículo do médio. É assim, na sua estrutura en passant, meio superficial, porque, como eu estou te falando, ainda está em trâmite, né? E aí a gente não consegue ter determinadas decisões, né? Já finalizações sobre isso. Mas aqui... eu quero te mostrar só como é que está organizado a base do médio, a base. Aí eu já fiz, né, uma planilha, com as competências, são 6 competências de área. Então, no médio não há a divisão por componente curricular. Perceba que você tem as competências, né? E aí, embaixo das competências, você tem as habilidades. E aí, a habilidade vem assim. Aí é interessante você, né, perceber a diferença aqui, ó. Ensino médio, tá? Ensino médio, EM, ensino médio. Aí, 13 significa, na verdade, de 1 ao 3º ano. Ensino médio, de 1 ao 3º ano, em ciências humanas e sociais, você tem a habilidade 101. E assim sucessivamente. Na competência 1, você vai ter a 102, você vai ter a 103, a 104, a 105 e a 106. Certo? Perfeito? E assim sucessivamente, né? Aí isso aqui é só realmente parando e dando uma lida, estudando. Onde é que eu quero chegar, né? Que na proposta da formação, inclusive nos livros didáticos, não vem mais geografia, não vem mais história, não vem mais, ou pelo menos as coleções que eu peguei, né, não está dividido por componente, está por área. E aí a proposta, assim, tem que ler cada coleção e ver aquilo que se adequa melhor, né, ao trabalho, né, que na verdade deveria ser, o livro deveria estar adequado, inclusive, ao que o Estado produz. Enfim. Beleza? Deu para entender, né? Aí como é que está organizado só as competências e habilidades do médium? Sim. Pronto. Fernando, quando tu mostra isso, a gente se remete logo às antigas áreas e às caixinhas, né? Eu queria, se possível, de ti, tu expressasse honestamente, né? O que é essa BNCC
para o Fernando, professor do estado e do município? Assim, muito técnico, tá? Uma fala muito técnica. Para mim, a base é um instrumento normativo, assim, técnico. É um instrumento normativo. Por quê? É que você precisa obedecer, mas que também você precisa ir além. E aí eu vou sair da condição de normativa técnica, né? Porque, na verdade, quando eu penso na minha formação, de formar sujeitos críticos, né? Para formar sujeitos críticos, a geografia serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Eu vou percebendo que é no encontro com o aluno, que há a possibilidade de tanto eu desenvolver a minha consciência crítica, quanto o aluno também desenvolver a consciência crítica dele. Então, eu olho para a base como uma mera normativa. Olha, a base está dizendo isso, mas o caminho é esse aqui. Aí eu vou te falar agora como redator, ou um dos que ensaiaram uma redação curricular para o município, por exemplo, né? Porque tu sabes que o município agora está numa gestão de esquerda e que tem uma visão completamente oposta assim, ao que a base traz, né? Então, a gente olha, por exemplo, para a gente está chamando ainda por enquanto, não sei se vai permanecer isso, mas a gente está chamando de amazonizar o currículo, que é trazer esses elementos, partir desses elementos que são amazônicos, são locais, e daí ganhar amplitude crítica, né? Crítica. Claro que como normativa tu vai precisar, né, amarrar de certa forma, mas a minha proposta é de rompimento com essa camisa, com essa lógica, né? Inclusive, até essa é a proposta, né? De compartilhar e dialogar com vocês, porque em cada município aqui, olha que bacana, cada município aqui tem a sua realidade. Então, você, enquanto professor, olhar para a sua realidade e trazer o aluno e despertar essa criticidade, né? E depois ir ampliando. Olha, meu filho, a base está dizendo isso, mas o seu local é amazônico. Então, nós temos essas características aqui, né? A gente vai ampliando. E a partir daí, quando tu olhares para a habilidade que a base está pedindo, tu vai dizer, olha, inclusive, tu já foste até além do que a habilidade está pedindo. Essa é a proposta, esse é o sentimento, é isso que eu tento fazer, tanto nas formações quanto nas redações. E se vocês forem perceber, inclusive, a redação do currículo estadual, que foi feita por mim, pelo Ivanilson Favacho, você vai perceber que tem muito dessa proposta, né? Como ainda agora estava aí na tela, né? De trazer, né? Esse entorno ao máximo, né? Ao máximo, para que possamos ampliar para uma criticidade. Okay? Eu estou enxergando que talvez uma resistência aí seja essa questão muito do local, né, para o geral. Talvez na tua fala essa seja a nossa resistência, a nossa saída, né, em comportar o que traz a BNCC, né, que é essa camisa de força, de certa maneira, mas ao mesmo tempo sem deixar de considerar o nosso local, sem fazer o nosso aluno fazer, na verdade, com que o nosso aluno entenda que está aqui o conteúdo do livro didático, ele não está distante, ele está bem aqui, ele está aqui na escola, ele está na casa dele, ele está no caminho, né? E talvez muito essa questão, né? Vamos partir daqui, do que tu está vivendo para ti. Agora sim, se ele entendeu a vida dele, o cotidiano dele, como tu falou desde o início, né, Fernando? A geografia era muito interessante porque tu consegue dialogar, e eu sempre digo isso, é verdade, a gente da geografia consegue dialogar com várias outras ciências, com vários outros saberes, porque é o dia a dia, é a relação sociedade-natureza, não tem como, né, tu não saber, tu não adentrar com o teu saber geográfico dentro das outras análises. Então, partir primeiro do que o teu aluno vivencia, primeiro da vida dele, né? O aluno chegou com fome na escola, ele vai para o causa da merenda. Isso é um conteúdo geográfico, isso é um conteúdo cotidiano, local, mas que ele tem uma amplitude
sem tamanho, e tu consegue tranquilamente chegar ao que traz a BNCC. Vou abrir para os demais, tá? Isso, inclusive, é o último slide que tem aqui, que é só o slide do obrigado. Tá? E aí esse material todinho eu compartilho com vocês. Eu quero ouvi-los agora, quero senti-los, né, nessa... O que você achou da formação? O que que tu sentiste aí? E aí, Fernanda, eu não sei, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu vou deixá-la à vontade para vocês perguntarem, gente, tá? A galera tá Já perguntei curtindo. muito. Então, é A porque ele galera saiu um tá, pouco para a galera tá, frequência. a Mas galera eles tá estão tímida, na aí. verdade. Pois é. Então, pergunta, gente, essa hora, né? Eu, particularmente, eu gostei muito da formação, ela contribuiu muito, né, para as minhas formações, na verdade, e até mesmo para o meu trabalho. E é uma realidade, eu penso que, embora, né, a gente pense que é possível, né, um trabalho diferente, não tão atrelado com a BNCC, né, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho difícil porque até os livros didáticos já trazem, né, a BNCC no seu contexto. Então, não tem como, por enquanto, por hora, né, o sistema todo já está assim, já foi imposto para a gente dessa forma. Então, nós temos que ir levando até quando, né, tiver alguém que realmente tenha uma ideia muito melhor, como essa, né, de valorizar as vivências, o cotidiano dos alunos, e partindo desse princípio, realmente, né, pensar diferente, né, pensar numa educação realmente voltada para a realidade do aluno. Mas, assim, eu gostei muito, Fernando, parabéns, viu? Parabéns, você está de parabéns, amei pra caramba mesmo, assim, tudo que eu aprendi, professora Viviane, show de bola. Eu quero ter mais vezes, né, esses cursos, porque eu gosto, gente, assim, a área pedagógica é minha paixão, amo demais mesmo. Eu fiz geografia, né, porque eu falei já para a professora na sala, eu senti a necessidade de aprender um pouco mais de geografia para trazer para os meus alunos, né, para aprender junto com eles, porque muita coisa eu não sabia, mas, assim, eu amo a parte pedagógica demais, demais mesmo, assim, tá? É uma paixão muito grande. Não sei se vou me especializar, né, em alguma área da geografia ou se vou seguir, mas está mais para me seguir, né, fazer um mestrado aí na área da educação e ir embora. É isso, se Deus quiser. Deixo aí a oportunidade para os colegas agora. Tchau, tchau, Fernando. Tchau, tchau, professora Viviane. Até mais. Né? Abraço. Mas não saia, Marisete, fique aí. Tá, tudo bem, vou ficar. Eu sei que sextou, mas você pode continuar aí. Ok. Vocês podem se manifestar pelo chat também, pessoal. Cadê a galerinha? Eu tô sentindo falta da Carla. A Carla Ela deve tá, estar Mari? ocupada. Ela estava. A Carla, eu vi agora que ela estava. Poxa, Não que sei se bom. era a Carla que era. É também uma professora que contribui muito. Assim como a Marisete, né? Tenho aprendido muito que nós estudamos geografia lá em Salinas, e são duas colegas que contribuem muito. Eu gosto muito de, inclusive na apresentação dos trabalhos, dos seminários, eu gosto muito de prestar atenção na equipe delas, que inclusive fazem parte da mesma equipe, né? Elas são show de bola. E eu quero dizer, professor Fernando, foi um prazer muito grande de conhecer. E quem sabe no futuro, quando eu for professora, quando vim dar uma formação aí aqui no nosso município de Pirabas, né? E professora Viviane, muito obrigada pela oportunidade que a senhora tem nos dado nessa noite. E na próxima, quero estar junto novamente. Eu estou ansiosa pela próxima, viu, professora? Com saudades também, que a gente possa subir lá aquele morro da Coca-Cola com a senhora de novo, viu? Foi muito bom, viu, professora? Foi maravilhoso, gostei muito, muito obrigada. E é isso aí, gente. Até a próxima. Olha, tem uma dúvida da Cíntia aqui. Ó. Só me surgiu uma dúvida quanto aos conteúdos no sentido desse documento estadual. Os conteúdos vão abordar mais a região amazônica? Eu teria que ler, mas grande parte do texto
previstos nos objetivos de aprendizagem, eles falam de Amazônia. Eles caem sempre na Amazônia, assim. Mas isso não significa dizer que sempre as aulas vão ser... Deixa eu só ver a tua pergunta de novo aqui. Tá, vamos lá. Os conteúdos vão abordar... não sei se deu para sentir isso, mas a sua aula mudou, né? Ela depende de um planejamento agora. Onde você vai sinalizar o seu início, seu meio, seu fim, onde é que você quer chegar com aquilo. E aí, quando tu vais planejar a tua aula, tu vais olhar para o objetivo de aprendizagem, né? Para o objetivo de aprendizagem via currículo estadual. E aí, és tu que vai planejar, ou a sua equipe, né? Se for um trabalho interdisciplinar, a sua equipe, você que vai planejar essa aula. Aí, se tu julgares pertinente que há necessidade de abordar os conteúdos amazônicos, você vai lá e desenvolve. Mas se não, eu não sei te dizer quanto de porcentagem, né, trabalharia, né, porque ficaria... Mas seria um belo exercício, né, vamos tentar partir tudo da Amazônia, né, seria um bom exercício, assim, né, sei lá, porque não é mais conteúdo, né, que me dá até medo de falar assim, a gente vai dar aula hoje sobre dinâmicas atmosféricas. Não, pera lá. A aula de hoje, se o objetivo de aprendizagem é analisar, eu vou, então, fazer com que o aluno primeiro entenda isso aqui, para depois aquilo ali, e assim você vai. E aí os conteúdos eles vão se encaixando conforme o seu planejamento, tá? Conforme o seu planejamento. Aí, realmente... Ei, Viviane, marca uma só para planejamento de ensino e plano de aula. Marca aí. Acho que esse dá para fazer. Olha aí, maravilha. Vamos anotar aqui. Eu converso contigo. Professora Viviane. Tudo começou por uma necessidade do meu PIBIC. Olha só onde a gente está parando. Mas é excelente, eu estou aprendendo muito também, Fernando. Porque, assim, essa pergunta da... E olha, é gratuito. Geralmente, a equipe... Melhor ainda, 0800. A equipe cobra... Porque não tem jeito. Se não for por formação, mano, não dá. Não tem jeito. Vai cada um fazer, sabe o que vai acontecer? Vai cada um voltar para a caixinha de novo. Fazer do seu jeito, porque não tem orientação, né, Fernando? Se não tem orientação, tu vai dar o teu jeito. Tem que fazer alguma coisa, não é isso? É lamentável, assim, porque você pensa uma coisa para, de certa forma, que todo mundo caminhe, mas a gente sabe que a realidade nacional, quando tu divide os estados e as regiões, elas são completamente diferentes. A gente trabalha região norte, aí tu vem para o estado do Pará. Dentro do Pará, todos os municípios, dentro de cada município tem uma dinâmica, né? Então, não tem como. E aí, cada um vai tentar dar o seu jeito. Olha, as meninas estão falando, a gente não teve, a outra teve que aprender, depois conversa, de ouvir, de procurar, né? Mas não tem aquela coisa, não, nós estamos caminhando para esse direcionamento aqui, então vamos padronizá-lo, né? De certa maneira, para dar a noção geral. Mas que cada um, claro, vai ter sua autonomia, como tu falaste, né? Tu pode criar aqui, dentro das competências, tal coisa para adicionar, mas tu não pode deixar de dar aquele conteúdo, aquela competência que já foi estabelecida a nível nacional. Então, infelizmente, a coisa lá anda dessa maneira, né? Eu não consegui, eu não entendi, eu vou fazer do meu jeitinho brasileiro aqui para ver se o aluno tem que saber alguma coisa, ele vai fazer o Enem, né? Ele vai fazer, seja lá o que for, aquela avaliação. É muito complicado isso, olha. Mas marque aí. Aí sim vai ser oficina, né? Aí sim vai ser oficina. Aí eu vou arranjar uma estratégia de fazer colaborativamente. Aí a gente marca 4 horas, assim, não, 3 horas de oficina. Aí esse vai ser oficina, Viviane. Esse vai ser oficina, porque a gente vai dividir em grupo, né? E aí já tem como fazer isso pelo próprio Meet mesmo. A gente abre, né, um documento compartilhado, cada grupo abre um documento compartilhado, e aí vão fazendo tudo com metodologia ativa, fazendo as plotagens lá certinho, conforme aquilo que forem dialogando dentro dos grupos.
dá para fazer, entendeu? Plano de ensino e plano de aula agora voltado, né, pegando tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprendeu, mesmo que superficialmente de base, tudo que a gente pegou do Estado, né? E aí a gente vai fazer esse exercício. Aí agora sim é oficina. Aí se preparem para 3 horas e com participação ativa de vocês. Porque aí oficina é mão na massa. De fato, né? Não, com certeza, vamos marcar, Fernando. Eu posso despedir? Eu posso agradecer já? Pode. O Fernando disse, Viviane, não dá para passar de 2 horas. E realmente, né, foi um conteúdo que ficou limpo, foi bem esclarecedor, reflexivo, na verdade, né, para a gente pensar e já mudar. Eu não estou mais na educação básica, mas a minha trajetória inicial, com muito orgulho, e o Fernando sabe, porque ele era meu colega do Acará, no município do Acará, né, Fernando? Nós passamos maus bocados, mas excelentes bons bocados lá. Então, nossa experiência veio do município do Acará, né, lá da zona rural, lá pegando aquele barquinho que passava 45 minutos para chegar na escola. Enfim, eu digo a vocês assim, hoje eu não estou, mas já vivenciei muito isso. A oficina ela veio também nesse sentido da gente se atualizar. Eu, particularmente, também, né, por estar à frente quanto professora orientadora do PIBIC, que a gente vem trabalhando essa questão da perspectiva da transversalidade e tudo. Então, me atualizar, a gente precisa fazer isso, né? Não é porque eu não estou na educação básica que isso não me interessa, não, pelo contrário. Como é que eu vou formar alguém que vai para a educação básica se eu não entendo mais como é que funciona a educação básica? Não entra isso na cabeça. Então, a gente está na universidade hoje, mas a gente precisa linkar isso. Como é? Meu aluno é de licenciatura plena, né? Então, eu preciso dialogar com a educação básica assim todo o tempo para que a gente possa entender. Então, Fernando, eu queria muito te agradecer, né, essa análise, a tua apresentação, o cuidado o qual tu tiveste. Eu disse, Fernando, eu botei oficina ali, eu não entendi muito por que oficina. Eu falei, não, porque o povo vai dialogar. Mas, enfim, como ele disse, a próxima oficina, né, a gente vai alinhavar direitinho e vamos divulgar de novo para vocês. Eu espero, desde de antemão, agradecer também a cada um de vocês. Olha, o horário já vai dar 7 horas, feriadão, né? Então, agradecer muito a participação ao Fernando, que de pronta, parceiro aí de longa data, mas profissional muito importante, né? E ele está à frente disso, ele tem know-how, ele tem expertise para trazer essa discussão. Então, agradecer muito a disponibilidade, tudo isso, e que a gente saia com as reflexões. Eu sempre digo para meus alunos, não saiam com as respostas de nada. Saiam com as dúvidas, saiam questionando para que vocês busquem. Quando a gente sai com a resposta, acabou. Eu já sei a resposta. Mas quando eu saio com a dúvida, eu vou procurar saber um pouco mais. E eu acho que é esse o exercício que a gente tem que fazer. Então, agradecer, né? Fernando, tu quer dar tuas últimas palavras, tá? E dizer que eu quero encontrá-los em outro momento. Uma grande satisfação de rever meus alunos de Salinas, né? Salinópolis, de Barcarena, alguns que eu não conheço, mas que são alunos da UEPA também. Quem sabe a gente vai ter essa satisfação, tá bom? Pode falar, Fernando, fica à vontade. Eu que agradeço o convite, né, Viviane? Longas datas aí, sem dúvida nenhuma, para mim um orgulho e até uma emoção poder compartilhar contigo agora nesse nível, né? Nesse nível acadêmico, né? Tão caro e tão difícil de se chegar aqui, né? No nível acadêmico, se formar, né? E estamos aqui para colaborar, certo? Assim, precisando de mim. Vou até deixar meu e-mail aí, meu número de celular. Quem quiser, né, bater um papo aí sobre base nacional comum, sobre o currículo estadual, pode me mandar um e-mail para santosfcosta@gmail.com ou mandar um zap, né, 987016856, ou então me seguir lá no canal, no @Fernandinho Vibes. Porque para mim tudo é colaborativo, sabe? Assim, se a gente não dialogar, se a gente não está, inclusive, aberto àquilo que o outro quer falar, por isso que sempre esse incentivo de participação, sabe? Participe, fale, comente,
que aí a gente vai tentando se ajudar e caminhar no sentido da felicidade, né? Assim, esse que é o objetivo maior aqui. Se você se sentiu bem, né? Não vou dar uma de youtuber agora, mas é o seguinte: se você se sentiu bem nessa partilha, nessa formação, nessa colaboração aqui, meu irmão, o objetivo foi alcançado, né? Sei que existem muitas dúvidas, muitas dores, muitos enfrentamentos. Não tô nem aí para a base, não tô nem aí para o currículo estadual, para o municipal, enfim. Mas, se de certo modo isso aqui alcançou, mexeu aí contigo de alguma maneira, certamente, eu acho que o objetivo da formação desse bate-papo foi alcançado. E é isso, eu agradeço, né, Viviane, novamente, agradeço aos alunos que participaram, aos que estão aqui conosco até agora. Muito obrigado e grande abraço. Fernando, eu posso divulgar o vídeo de hoje? Ele está gravado? Posso divulgar? Pode sim, manda bala. Ah, então excelente. Tem um canal, meus alunos da monitoria e do PIBIC que criam, que eu não sei nada dessa parte. Aí eu vou divulgar lá quando tiver o lance. Olha, tá divulgado para aqueles que não puderam assistir, né? Então eu vou divulgar, eu vou botar Aí tu lá dá a dica de acelerar, né? Tem lá, dá para botar numa velocidade 2 lá, e fica mais rápido e dá para... Isso já é com o Thiago, já, porque essa parte aí é meio falha, sabe? Mas eu vou botar lá e te aviso, e aviso os demais, tá bom, gente? Então, muito obrigada, boa noite. E até a próxima, né, Fernando? Tchau, gente, muito obrigada. Bom review. Galera, não se esqueça de assinar a frequência. A frequência, tá tudo lá, tá? Foi disponibilizado. Abraço a todos. Marisete, só coisa linda, viu? Só coisa linda. Eu tenho que ir a Salinas para a gente encomendar umas coisinhas daquela. Tá bom, gente? Abraço, boa noite a todos. Boa noite.